Gente se fala no olhar, é água de chuva no mar, caminha para o mesmo lugar. Sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito o nosso amor. Pois é, essa é a música Água de Chuva no Mar, eternizada na voz da rainha, madrinha do samba, Bete Carvalho. Para mim é um dos sambas mais bonitos que existem. Minha vontade aqui é continuar cantando, mas ainda bem que eu nem cantei, eu só recitei, porque eu não tenho voz para isso. Mas é uma das letras mais bonitas do mundo, que fala sobre amor, que vocês sabem, é tema aqui do Pretoteca nesse mês de junho. E esse é o nosso episódio penúltimo, infelizmente, de uma série que a gente tem feito sobre reflexões de relacionamentos de vários tipos, né, Milena? Pois é, quem acompanhou sabe que a gente pegou esse gancho aí no mês dos namorados, em junho. Refletimos sobre relações interraciais, sobre essas relações afrocentradas, mas tem uma causa aqui que é nossa e que a gente não pode deixar de falar, né, Cíntia? Exatamente. Além de, né, ser o mês que tem o Dia dos Namorados, que é 12 de junho, também é o mês do orgulho LGBTQIA+. E para quem achou que a gente não ia falar desse assunto, se enganou, porque não tem como a gente passar essa data falando de amor e não falando de todos os tipos de relacionamentos, né? A gente não pode fechar os olhos para o que existe à nossa volta. Então, o Pretoteca é um lugar de abrir espaço para tudo que tiver interessante de pauta que as pessoas precisem discutir. Então, a gente trouxe um casal de homens muito especial. Vamos dar os detalhes aqui de cada um. Vocês já estão vendo na tela, para quem está assistindo pelo YouTube, quem está só ouvindo, a gente vai fazer aquele mistério. Olha, gente, um deles é artista social, desculpa, né? Atua há 6 anos no audiovisual como diretor, roteirista e gerente criativo. Também é jornalista. Atuou 6 anos aí no grupo Folha de São Paulo. Exatamente. Além disso, apresenta, roteiriza, dirige, faz um pouquinho de tudo dentro do Trace Trends, Trace Trends. Falando bonitinho aqui no inglês, a gente enrola a língua para ficar bonito. E é um programa, né, sobre cultura de rua, cultura negra, que faz um super sucesso, um dos maiores canais de televisão do Brasil. Ele é o Alberto Pereira Júnior, que está à frente do Trace Trends, e tem mais. Pois é, no outro lado aí desse casal, ele que é executivo financeiro e pai do Teodoro. Chega mais para falar com a gente, Pedro Henrique. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Prazerzão, gente. Obrigada, viu? Prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês e prazer falar sobre amor, né? Tão importante. Verdade. Muito. Como a Milena disse aqui no começo, né? A gente trouxe um casal hétero afrocentrado, a gente trouxe um casal também hétero interracial, e a gente precisava falar sobre isso, né? Desde que a gente planejou essa série lá atrás, a gente falou, vamos guardar o melhor, a surpresa para o final, porque é muito importante a gente trazer essa causa num mês como esse. E a gente tem começado, né, conversando com quem a gente está recebendo aqui no nosso sofá de casa, pela parte mais legal. Como é que vocês se conheceram? É isso que eu quero saber. Bom, essa história chega a ser engraçada, assim. A gente se conheceu... Eu, como trabalho, minha vida profissional é viagem. Praticamente eu viajo 3 semanas no mês e fico uma semana interno. Eu vinha a São Paulo para reunião de banco e aí a gente se conheceu numa dessas vindas a São Paulo. Então foi quando a gente começou a trocar um flerte, né? Foi o flerte inicial. O flerte... a gente se conheceu e começou a trocar flertes nas redes sociais, né? Instagram, story, curtida, etc e tal. Até que a gente marcou o primeiro date, né? E o primeiro date é engraçado. Foi abril do ano passado, abril de 2021. Tirando quando eu tenho que gravar, eu fico bastante em casa, né? Por conta da pandemia, a gente moveu muito para gravar as coisas à distância, ou concentrar a gravação para gravar poucos dias e ficar em isolamento, né? Distanciamento o resto do tempo. Então, meu esporte durante esse tempo foi pedalar, andar de bicicleta a cidade toda. Eu gosto muito de pedalar. E aí eu convidei o Pedro para fazer... O nosso primeiro date foi para pedalar. E assim, eu stalkeando nas redes sociais, todo atlético, roupa de academia, não sei o que lá. E falei, bom, então... Enganei super bem. Então gosta também. Fez o marketing dele, chamei, aceitou. Só que eu me empolguei um pouco. Essa pedalada foi de 20 quilômetros. Foi bem fácil, todos sabem. E assim, eu com uma bicicleta própria, e ele pegou uma bicicleta dessas que se aluga na rua, né? Então, não é uma bicicleta, é uma bicicleta para dar um passeio, mas não é para fazer uma alta performance de pedalada. 20 quilômetros depois, eu não conseguia sentar, mal conseguia andar, mas fiz tudo para poder causar uma boa impressão pro boy. Era o primeiro contato, era a primeira vez que a gente saiu, o primeiro date, né? Vamos assim dizer. Foi incrível, assim, fora as dores, já.
Tá com dor até hoje, né? 20 quilômetros. Agora já acostumei com as dores. É gostoso, né? Eu gosto de fazer esse passeio de bicicleta. Já chamei minha companheira várias vezes, nunca foi. Eu deixo muito claro aqui que Pedro é um guerreiro. Porque eu, gente, eu não iria. Piquenique, bicicleta. Já vai aí, que cada um acompanha vocês. Eu vou na próxima, gente. Já teria me conquistado, certamente. Vamos combinar. Mas eu acho que deu certo, né? Deu certo. Aos 20 quilômetros. Deu certo, porque aí ele é de BH, né? Eu sou aqui de São Paulo. E ele estava tendo uma sequência de viagens a São Paulo. Então a gente pôde se ver com mais frequência, né? Não ficou aquele flerte, ficar uma vez, nunca mais, porque não somos da mesma cidade. Mas eu acho que também eu estava tão mergulhado no trabalho, tão sem expectativa, assim, éramos dois, né? E aí acho que a gente foi se conectando. Foi leve, foi bem leve. Foi bem tranquilo. Bom que 20 quilômetros é muito tempo aí, né? Pra começar. Não percorri nem 500 metros ainda. Então tem bastante coisa, né? Agora você está na comunicação, né? Ele é de outro mundo, gente. Como é que é isso? De lidar com isso diariamente? Porque geralmente jornalista adora procurar um jornalista. É reprodução em cativeiro, né? A gente costuma dizer. Por conta dos horários, inclusive, né? Acho que talvez no geral jornalismo é uma profissão que também não tem muita hora, né? E eu depois fui para o audiovisual, que também tem essa coisa de grava muito, folga pouco, então a gente não é médico, mas a gente quase vive como se fosse, né? Como se não pudesse parar para descansar, tivesse que atender prontamente tudo, né? E eu tava nessa correria, e eu tenho essa correria bastante. O Pedro também tá numa correria profissional, né? Mudando de área na empresa. Casou tudo, eu acredito assim, a gente nos conectamos no momento certo, assim, principalmente falando do momento profissional. Porque eu estou num momento de transição, um momento que exige muito de mim, em todos os sentidos, dedicação posterior ao horário comercial, antes do horário comercial, os finais de semana. Então, de alguma maneira, eu costumo dizer que a correria nos aproxima também, nos deixa mais próximo, porque não ter essa rotina de 8 às 18 é o meu expediente, depois disso eu encerro. A gente não tem muito isso, né? Quando a gente tem trabalho e a gente tem que se policiar às vezes, fica um puxando o outro para, já deu por hoje, vamos encerrar, tá tarde, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa nossa. Então, eu acho que faz muito sentido. Então, nos conectamos nesse momento, assim, que ambos estão focados na carreira, ao mesmo tempo envolvidos nesse processo de se conhecer mesmo, assim, sabe? Tem sido muito legal. E acho que também gera curiosidade, né? Porque eu não conheço nada do mercado financeiro, eu entendo pouco. E é engraçado, porque aí a gente começou a namorar, Pedro começou a ficar mais em casa aqui, na nossa casa, e aí eu comecei a prestar atenção nos calls dele, assim, enquanto eu tô fazendo umas pesquisas, escrevendo, e aí vou conhecendo algumas coisas que eu não faço ideia. Ainda me sinto mal comparando Friends, né, namorando Chandler, né? Como explicar o que é exatamente? Mas é interessante. E a nossa troca ela é muito linear, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu consigo compartilhar das minhas coisas de trabalho com ele, as dele comigo, e a gente consegue de uma forma ou de outra, contribuir para que o outro fique, peraí, eu tô aqui te ouvindo, pode ser que eu não entenda profundamente o que você está fazendo, mas eu tô aqui para poder entender e tentar, de alguma maneira, te direcionar e pegar na sua mão e a gente fazer isso junto. E eu acho que é isso, assim. Olha que lindo, né? O amor deixa o mercado financeiro para os jornalistas não sabem nem fazer conta. Exatamente. A gente tem que, inclusive, deixar o nosso dinheiro, os 3 aqui na sua mão, Pedro, para você resolver. Vamos investir bem. É meu plano B, né? Assim como também jornalista e artista, né? Opa, se não der certo, o boy, pelo menos, já. Pois é, porque essas nossas profissões, né? Jornalismo, a gente brinca, jornalismo, cinema, comunicação, é profissão para não dar dinheiro, é por amor mesmo, né? Então, só o Pedro para resolver a nossa vida financeira. Tô aqui precisando. Já vou pegar o contato. Agora, gente, a gente não pode deixar de perguntar sobre isso, né? E chegar em assuntos mais profundos, mais delicados, até pelo nome do nosso podcast. A gente está falando Pretoteca, obviamente, racismo é um assunto muito presente aqui. A gente também conta as nossas vitórias, mas num país que mais mata LGBTQIA+, que mais mata negros,
Vocês são 2 homens negros LGBT. Eu até me arrepio fazendo essa pergunta, porque enquanto mulher negra, a gente já sofre grande parte dos problemas desse país, mas eu não tenho a menor noção do que é estar na pele de vocês, que são alvo, muito mais, os números dizem isso, que os homens pretos são os que mais morrem na mão do Estado, principalmente. Só de sair na rua, vocês já não sabem se vão voltar. Quando foi essa descoberta de vocês, né, de se encontrarem como negros numa sociedade que enxerga o homem negro como objeto? Nossa, aquele negão vai me pegar de jeito e deve ter o pau, vamos falar assim, né? Daquele tamanho. Enfim, como que foi todo esse processo para vocês, né, dentro de uma sociedade com tantas violências que eu trouxe aqui, se descobrirem como homens negros gays? E aí eu faço um adendo até para o Pedro aqui, porque eu vejo poucas pessoas, inclusive a gente vai tentar botar no ar, na rádio, enfim, na TV, pessoas negras no mercado financeiro. Totalmente. Como é ser um homem negro no mercado gay no mercado financeiro, né? Exato. Vou começar um pouquinho, acho que o Alberto tem mais história para contar do que eu, mas a minha, ela não faz muito tempo que eu me descobri como homem preto. Sempre soube que eu era preto, mas em algum momento da minha vida eu resolvi que isso não seria algo que me pararia, e eu segui sem olhar para o lado, sem sentir o preconceito, sem sentir tudo isso que esses dados tristes que a gente tem aqui como indicadores, sabe? E não é porque eles não existiam ou porque eu não sofria, é porque eu resolvi não olhar para eles naquele momento. E só fui. E aí, há uns 3 anos atrás, mas muito mais recente, quando eu conheci o Alberto, há 1 ano, eu comecei a ter mais consciência do papel. E aí, até a pergunta que você fez, que faz muito sentido, eu me encontro numa posição que poucas pessoas pretas estão, hierarquicamente falando. Ser um homem preto gay ainda, assumido, porque as pessoas que me conhecem, tanto do trabalho quanto da vida pessoal, sabem do meu relacionamento, sabem da minha vida. Claro que eu não exponho algumas coisas, porque eu acho que não precisa, mas eu não escondo nada, não escondo quem eu sou. Então é uma vitória muito grande, mas ao mesmo tempo é uma energia muito dedicada para coisas que outras pessoas, que os brancos, por exemplo, não teriam, talvez, dedicar para isso. Então eu costumo dizer para minha terapeuta que todos os dias eu levanto, coloco uma capa do super-homem e vou lutar todos os dias, sabe? E aí, às vezes, eu adquiri nesse tempo, nessa caminhada, nesses 34 anos, algumas armaduras que me possibilitaram bloquear qualquer tipo de ataque que eu pudesse receber para me tornar forte e chegar onde eu cheguei, sabe? E agora, mais ainda, poder dar espaço e voz para outras pessoas, oportunidade para outras pessoas, porque é o que falta muito. Então eu vejo que tem muita gente boa, muita gente preparada, capacitada, mas não tem oportunidade, né? Então, acho que no meu papel aqui hoje, e o Alberto, eu acho que fazendo um gancho nisso que a gente está falando, é uma coisa que eu admiro extremamente. Eu acho que para a gente se relacionar com alguém, a gente tem que admirar essa pessoa, e eu acho que o Alberto é realmente uma pessoa que é diferenciada na vida das pessoas. Ele faz para além daquilo que ele veio para fazer. Deus colocou ele numa pecinha e ele faz para além disso. Eu acho que e essa é uma coisa que eu admiro, e todos os dias eu tento sugar um pouco desse conhecimento, dessa razão, né, desse entendimento, para aplicar na minha vida profissional. E realmente, compartilhando com vocês, é uma energia gigantesca, assim, mas ao mesmo tempo gostoso, porque eu sei que de alguma maneira eu estou contribuindo para que outras pessoas tenham o mesmo acesso, a mesma possibilidade que eu tive e que tenho. Eu acho que, até pegando carona no que o Pedro falou, a gente, de várias formas, a gente cria essas carapuças ou essas armaduras, né? A gente cria essa couraça, independente, em cada um dos nossos recortes, né? Que na verdade não são recortes, são partes inteiras da gente, né? Ser mulher, ser mulher preta, ser um homem preto gay, um homem preto gay positivo, ser nordestino, ser da periferia, São Paulo, enfim. A gente aprende, né? E por uma história familiar, de muita correria e de possibilidades de me nutrir enquanto cidadão, ser humano, com conhecimento, com acesso a uma educação que junto com a minha curiosidade pessoal e o meu entendimento de que eu era um homem gay, né? Porque preto eu sempre soube que eu era. Cresci numa família preta, que não é 100% preta, mas é majoritariamente preta. Temos índios na família, eu tenho uma avó índia, e tenho alguns agregados e parentes distantes brancos também, mas majoritariamente preta, e que se sabia preta, da zona leste de São Paulo, né? Eu sou paulistano, de pais paulistanos,
E a minha família, de alguma maneira, atingiu uma classe média, né? Meus pais são universitários, meus primos, meus tios são universitários. Então, já fazer universidade para mim já era um plano da família, não era uma era uma possibilidade difícil também, porque meu pai universidade particular é cara, né? Universidade pública são poucas vagas, mas era um plano, já tinha isso, não era uma hipótese, era um plano real. Mas dentro desse plano todo, com acesso à educação, saúde, etc. e tal, eu entendi que eu desviava da norma social, do plano que é casar dentro da estrutura tradicional, né, na judaico-cristã conservadora, casar, ter filho, porque o meu afeto não era por uma pessoa, não era por uma mulher, meu afeto era por um homem. Então, me saber gay me fez foi o gatilho para me tornar mais curioso, e mais curioso, inclusive, sobre a minha negritude, sobre por que me acomodar num espaço de preto único dentro de uma escola particular, de uma faculdade, de uma empresa, de um grande grupo de comunicação. Quantos jornalistas pretos, né, da Folha, quantos colunistas pretos um grupo como a Folha tem, pensando a proporcionalidade, porque a representatividade é importante, mas a gente já tem que superar isso, né? A gente precisa proporcionalizar, somos mais de 56% de pessoas, então precisamos estar nesses lugares. Então, tudo isso me fez, desde muito cedo, e também estudar jornalismo, que aguça o questionamento, né? Me fez questionar muito e tentar usar a ferramenta da comunicação como disparador e questionador. Primeiro, como jornalista que é reportando, né, é um pouco mais distante, é um pouco mais voyeur, mais um voyeur que age, porque observa e também tem que fazer as conexões. Mas depois eu fui me conectando com o que eu queria fazer desde o começo, que também era me colocar em primeira pessoa, também escrever as minhas histórias. Então, me conectar nesse corpo. E esse corpo é um corpo preto, é um corpo gay, e é um corpo positivo. Então, falar sobre isso ou visibilizar isso é só existir, é respirar. Eu respiro, eu existo, eu amo, eu sonho, então sou eu. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, mas sou eu. Então eu não quero que ninguém seja quem não quer ser para estar comigo, mas eu também quero o respeito. Então é muito sobre tirar um pouco dessas armaduras e costuras que a gente coloca, né? Essas camadas, é tipo liberar. Acho que é esse caminho que eu venho trilhando faz algum tempo já, e é legal trocar, né? Já vivi outro relacionamento monorracial, né? Outro namoro monorracial. Me relacionei muito mais com pessoas brancas do que com pessoas pretas, porque infelizmente os lugares que eu acessei tinham mais pessoas brancas do que pessoas pretas. Eu tenho 35 anos, né? Então eu vejo nos últimos talvez 10, 12 anos uma ocupação de espaços dos nossos, né, muito mais, ainda está longe de ser proporcional, mas mais opulenta, né? Né? Exatamente. Roger Cipó esteve aqui com a gente, ele falou justamente sobre isso, né? Que perguntamos em relação a se relacionar com outras pessoas da mesma raça, e ele teve relações majoritariamente com mulheres pretas enquanto homem heterossexual. E ele usou uma frase muito forte, né? De que ele estava fazendo o baile do Tindó para que as pessoas se encontrem, porque você é jornalista, nós aqui também, Pedro, do mercado financeiro, são lugares de pessoas brancas. Eu também me relacionei a vida inteira com gente branca, porque se você não encontra, você não vai se relacionar, você não vai nem se reconhecer, né, com essas pessoas. Preciso só fazer um parêntese aqui com o que você falou, mas deixa você falar. E, Pedro, interfira aqui, porque são 3 pessoas da comunicação. Pode deixar, o Alberto, se deixar, ele vai. Nossa, se deixar, eu falo, vou falando, e vou me perdendo. Mas eu acho que, só para concluir isso, entendemos que existe esse peso, né? Existe essas estatísticas todas que mostram que é o perigo de ser um homem preto no Brasil, um homem preto gay no Brasil. Mas aí eu lembro também que
a gente precisa viver. Claro que a gente vai buscando os nossos espaços, né, que a gente se sinta seguro, acolhido, respeitado, mas a gente vai vivendo e vai vivendo um dia após o outro também, né? Entendendo que os nossos medos também são medos dos outros, então a gente vai. E é mais fácil compartilhar, né? Compartilhar essa não digo fardo, mas compartilhar histórias, existências, né? Trocar e ter essa troca. Aí eu não acho que um relacionamento precisa ser baseado numa raça, numa etnia. Eu acho que é sobre afeto. Mas eu acho que estar num relacionamento monorracial, nesse momento, para mim, eu acho que era a única possibilidade. Era a única possibilidade porque eu movi minha vida pessoal e profissional para esse debate também, né? Para, inclusive, sair desse lugar de conforto que eu poderia ter ficado ou posso acessar de preto único nos lugares. Não quero ser. Então isso é em todos os lugares. Isso é para sempre, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Não sei qual. Nós, mulheres negras, a gente convive com esse termo que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é a solidão da mulher negra, né? A gente tem mais dificuldade de se relacionar e por inúmeras questões. Eu tenho muitos amigos, homens gays negros, e a gente conversa também sobre a solidão do homem gay negro, porque de passar também por esse processo. Algum de vocês, em algum momento, né, da vida, antes de se conhecerem, já passaram por isso? Que eu, por exemplo, eu já senti isso. Você já sentiu? Totalmente. É muito... estar cheio de gente e ficar só, né? A música do Tom Zé, que eu acho que explica muito, um termo muito bom, que ele fala sobre São Paulo, na verdade, mas acho que serve para encaixar aqui. Ele fala aglomerada solidão, né? Você está no meio de uma cidade grande com tanta gente, mas está completamente solitária por muitas questões que envolvem racismo. Envolve racismo. Civilizado, né? E o afeto também é isso, porque, por exemplo, a gente não tem as mesmas referências que os nossos colegas brancos têm, até que um namorado, uma namorada, né, vai ter, e aí a gente acaba sentindo só em algum momento. Vocês já sentiram isso? Como é para vocês, né? Eu quero só acrescentar aqui a pergunta da Milena, que temos um amigo em comum, tivemos essa conversa ontem, inclusive na mesa de bar, que ela trouxe aqui, dessa solidão do homem negro, e quando você acessa um aplicativo, que ele trouxe essa experiência, que muitos de nós já fizemos, já usamos, é sempre com uma objetificação do corpo do homem gay negro. Então, eu quero acrescentar esse relato dele para a pergunta de vocês. Eu acho que é muito bem colocado por você sobre essa questão da objetificação do corpo negro. Existe um lugar que é colocado que é assim, um corpo objeto, né? O que a pessoa pode me fornecer naquele momento, o que ele tem? Ele tem um pau grande, ele tem, enfim, são algumas coisas que de alguma forma nos colocam nesse lugar dessa solidão, sabe? Eu acredito que para todo momento eu acho que tem algo certo para acontecer e para ser. Eu senti isso em alguns momentos, mas muito nesse lugar de ser usado, sabe? De olhar para mim como aquele lugar assim, aquele preto, ele deve ter isso, ele deve pegar bem, tem pegada, porque é nesse lugar que eles nos colocam, né? Mas eu nunca estive nesse lugar por opção, talvez na cabeça das pessoas, talvez por isso eu não tenha sentido tanto, assim, porque de alguma forma eu não me escolhi estar, eu escolhi não estar nesse lugar porque eu escolhia onde eu queria estar. Né? Então, eu acho que de alguma forma isso me fortaleceu. É claro que eu senti, eu acho que todas as minhas relações até o momento, que foram 3, foram sempre no momento que eu entendi que era de fato um momento para existir. É claro que, como você falou, existem os aplicativos aí de maneira muito objetiva, né, para satisfazer aquele momento ali. E eu acho que, infelizmente, a gente tem não só os homens pretos gays, mas as mulheres também, esse lugar de, infelizmente, solidão, né? Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer muito isso, assim, ela fala, se estou eu, que sou preta, e uma amiga minha loura, branca, o cara vai querer ir para a cama comigo, mas vai querer casar com a minha amiga loura, dos olhos verdes e lourinha. Então,
ela se sente nesse lugar total e ela sempre reafirma isso, assim, pelo cuidado, assim, pela noção, pelo senso que ela tem a partir disso, né? E é doloroso ouvir isso, né? Por mais que seja uma realidade, é muito doloroso ouvir isso. Não tem outra palavra para definir isso. Sim. Que a gente serve ali para ser usada. Satisfazer, né? Vira uma relação, né? Acho que todas nós já passamos por isso aqui em algum momento. Né? Eu acho que sim, e acho que, infelizmente, isso ainda vai continuar acontecendo, porque, enfim, precisamos de muitas gerações, né? Precisamos superar o racismo e equiparar tudo decorrente dele. Mas uma coisa que eu acho, assim, pensando a minha história, de alguma maneira eu entendi, eu entendia que existia uma quebrada de expectativa, né? Sou preto, grande, né? Gosto de dançar, etc e tal. Então, a imagem, o estereótipo está aqui. Só que a expectativa que eu quebrava, porque, assim, fala comigo que não vai rolar, não vai rolar, desculpa, não. Não. E é claro que isso é uma maturidade, né? A gente apanha primeiro, a gente sofre primeiro, a gente entende para depois tentar, e a gente não é imune a escorregar, né? Mas tentar se blindar dessas questões, ou fazer com que a expectativa do outro e o olhar do outro sobre a gente não nos crie uma caixa, não nos defina. E entender que a opinião do outro também é a opinião do outro. Como vai, não, sim, vai bater em você, mas ela, sim, se você Diz mais se sobre a conhece, pessoa, né, do que sobre você. exatamente, diz muito mais sobre o outro do que sobre você mesmo. E se essa outra pessoa pensa de você só dessa maneira, então não merece estar perto de você. Sentido, não né? faz sentido trocar essa energia que seja uma energia sexual. Não faz sentido. Exatamente. Agora, a gente está falando aqui, né, dessas todas violências, né, de sermos só objetificados, de não sermos escolhidos para um relacionamento mais profundo. Esse disco recente de Baco, ele fala muito sobre tudo que eu ouvi sobre esse tal de amor me assusta. Para vocês, houve isso, né, de às vezes ter tanta negação de afeto, de amor, e eu pergunto até dentro dos relacionamentos familiares, porque se descobrir gay já é algo muito difícil, né? Para dois homens pretos negros se espera uma virilidade, toda uma coisa que cai na objetificação novamente, né? Como que foi dentro da casa de vocês passar por isso? E como isso pode ter refletido em se assustar com o amor, como diria essa música de Baco? Eu acho que isso é uma outra coisa que nos conecta muito. Nós crescemos em lares muito amados, né? Nós fomos muito amados e nossos lares produzem amor, sabe? A narrativa é de amor. Então acho que isso nos conecta muito. Quando eu me entendi, acho que eu sempre soube que eu era gay, mas quando eu me entendi e me assumi para mim mesmo, e depois para minha família, eu já era quase independente, já estava na faculdade, já trabalhava, e entendi também que meu comportamento sempre foi o mesmo, eu sempre agi da mesma maneira, eu nunca criei um personagem dentro daquela rede familiar, uma família grande, porque eu cresci na mesma rua moravam minhas tias, irmãs da minha mãe, meus primos, então eu cresci com uma família estendida, não só meu pai, meu irmão, minha mãe, né? Então todo mundo se conhecia, todo mundo se invadia, entrava na casa um do outro, falava e opinava. Então era um sistema. Família grande preta, né? Nada como um bom De repente vai fazer um almoço, de repente vira de samba. Vira uma roda de samba e dura 2 dias e é isso aí. Então eu sempre me senti amado, sabia o que era amor. É claro que o amor romântico é outra coisa e a gente tem muita referência do audiovisual, da literatura, e aí reside o problema, porque os nossos corpos nunca são amados nesses espaços. E aí, acho que talvez eu tenha, nas minhas primeiras relações, tenha me iludido sobre o que era o amor, ou aceitado menos do que eu merecia.
porque eu não tinha modelo dentro do modelo homossexual. Uhum. O modelo, os relacionamentos das pessoas da minha família, meus pais, meus tios, minhas primas que namoravam e casaram, etc. Eu tinha ali, mas eu não tinha o padrão gay. Então, Você não se enxergava, né? exatamente, não enxergava. Então, acho que eu fui, a partir da minha própria história, meus próprios relacionamentos, fui entendendo, fui maturando o que é, o que não é, o que eu senti. Será que eu amava mesmo? Será que era aquilo? E entendendo e descobrindo o que é, né? E poder estar agora, né, com 35 anos, ainda muito para aprender, mas me sentindo amado e sentindo que eu também estou amando, mais do que amando, fazendo esse amor tangível, né? Porque o amor tem que ser é uma prática, não é uma idealização, né? Tem que estar no nosso do dia a dia, tem que estar na relação, na vida, né? Ser praticado, né? Não é uma fórmula. Eu acho que o Alberto falou bem sobre sermos amados, e minha família também é muito parecida com a dele. A gente se conecta muito por isso também, né? A minha mãe conversa mais com o Alberto que comigo, para vocês terem uma ideia. Todos os dias manda mensagem, meu genro para cá, meu genro para lá, com as pessoas na rua, ela fala meu genro tá na televisão. Então, sempre foi motivo de orgulho, e eu acho que muito pautado nisso que o Alberto falou. Quando eu me entendi um homem gay, eu já era uma pessoa independente. Então, na verdade, eu não esperava a aprovação das pessoas. Eu só comuniquei do que eu. E aí, ainda assim, eu comuniquei de uma maneira que eu pensei que poderia ser mais leve, em dizer que eu era bissexual. Que eu falava, mãe, eu gosto de meninas e meninos, para ficar uma coisa mais leve, para não chocar tanto, porque ainda assim a pressão social era muito grande para isso. E aí, foi um momento que eu estava bem abalado emocionalmente. E a mãe virou para mim e falou comigo assim: eu só quero que você se cuide e seja feliz. E foi a única aprovação que eu precisava, porque na verdade somos eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe nunca foi casada com meu pai, uma estrutura um pouco diferente da estrutura familiar do Alberto, mas com muito carinho, muito amor. Minha mãe sempre foi aquela mãe e pai, aquela mulher, aquela fortaleza preta, pobre, que precisava sair de casa para vender pão para poder sustentar o filho pequeno, que sou eu, o primeiro filho. Então, para mim foi motivo de muito orgulho, e hoje ainda é, porque eu consigo fazer por ela muito, assim. Então, eu falo que o amor transborda, assim, sabe? E claro que teve aquele momento de aceitação. Acho que é muito mais o receio do que as pessoas vão dizer, né? Do que de fato o que você está sentindo, porque você está sendo você naquele momento, né? Você está se revelando, você está se entregando. Esse sou eu. Aceitem se vocês quiserem. Então, também um beijo para todo mundo, tá tudo certo, né? E Existe realmente preconceito, né? Existe o preconceito sobre o que a sexualidade, o que a orientação sexual vai dizer sobre uma pessoa, mas como se o mundo, né? O mundo heterossexual fosse o mundo das pessoas mais retas né? Se as guerras, as mortes, todas as violências não fossem praticadas por pessoas que usam religião, usam a palavra, né, de profetas para poder impingir o mal, né? Então, acho que é sobre a gente tirar preconceitos, né? Parar de olhar as nossas orientações sexuais dos afetos a partir de uma ótica moralista, uma ótica até social mesmo. conservadora e religiosa que pratica o oposto do que diz, né? Que separa, não une, não pratica o amor, né? Exatamente. A gente está pegando esse gancho aqui, né, falando sobre questões familiares e tal. Alberto, eu li uma entrevista que você diz, né, sair do armário pela segunda vez com HIV. Como é que foi? Você falou que, eu imagino, né, essa família é amorosa, que é um espaço de acolhimento mesmo, né? Como foi para sua família isso? Eu tenho até uma dúvida dentro dessa sua pergunta. Eu sou a mais velha aqui da mesa, tá? Então eu me lembro muito, tem muita imagem muito forte do HIV final dos anos 80, início dos anos 90, do quanto os meus pais só falavam sobre isso. Exatamente, aquela imagem do Cazuza, do quanto era extremamente chocante, e eu cresci com essa educação muito agressiva, né, do que o HIV podia provocar.
corta 30, quase 40 anos depois, a gente tem uma outra doença com outros tratamentos onde ninguém mais morre sobre isso. E você ainda tem a questão de um estereótipo, não falando vocês, não tá, falando nós, sociedade, de que era uma doença nos anos 90 de pessoas homossexuais, né, 80, 90. Sim. Então, pegando o gancho na pergunta da Milena, como que você lidou com essa descoberta e também para o próprio Pedro, né? Como foi saber que o seu companheiro tem, né, o vírus manifestado? Eu até peço ajuda de vocês se eu estiver falando de alguma forma que esteja errada, né? Já que a gente se comunicar mudou, graças a Deus a gente precisa se adaptar. Então é com vocês a palavra. Eu queria só fazer a gente fala muito, mas está tudo certo. Aqui, você Cintia é um pouco mais velha que eu e eu tenho amigos, né, que vivem com HIV e com os meus pais já e o discurso já era diferente, né? Já era mais leve, mudou, né? Porque já se entende que ninguém mais morre do vírus, já é né? uma outra discussão que a gente tem aí. Geracional mesmo, né? Geracional, né? Mudou, não que tenha, enfim, tem várias questões ainda, mas de como o tempo, essa questão geracional mesmo mudou. A forma de como a gente percepção do vírus, né? Sim. Ainda mudou, mas ainda está longe, né? Acho que ainda o estigma é muito grande e ainda se associa à população LGBTQIA+, o HIV, embora os números provam exatamente. A população os dados mostram o contrário. A população heterossexual, o homem branco heterossexual é o que mais transmite, é o que mais vive com e não sabe porque não se testa. E é o que mais, infelizmente, é vetor do vírus, né? Para mulheres casadas, né? A taxa de mulheres casadas com mais de 40 anos infectadas pelo vírus tem aumentado muito, né? Eu sou uma pessoa que vive com HIV há 13 anos e vivo, né, a narrativa desde que eu descobri o meu diagnóstico em setembro de 2009. Eu costumo dizer que assim era engraçado porque eu fui fazer eu sempre fazia minha testagem e entre uma janela e outra eu senti um carocinho no pescoço, um gânglio. E numa consulta médica, eu estava acompanhando minha mãe numa consulta médica, eu pedi para o médico olhar, ele me pediu uns exames, fiz os exames, aí o exame do HIV pediram para repetir. E aí eu pensei, a possibilidade dele, sempre me protegia, mas e se? E assim, aí eu trabalhava com informação, não escrevia diretamente sobre saúde, mas sempre lia muito, né? E sempre fui uma pessoa que leu muito. Então, a informação sobre tratamento, e o entendimento de viver em São Paulo, uma cidade com muitos problemas, mas uma cidade rica, cujo Brasil, né, desde 98, fez uma revolução nesse tratamento, trouxe como política pública nacional, e a cidade de São Paulo é uma cidade que tem centros que oferecem os medicamentos, consultas, etc. Então, talvez por ser jornalista, eu sempre tendo a racionalizar as coisas muito, a processar minhas emoções através da razão também, né? Acho que não é por eu ser jornalista, acho que eu por isso virei jornalista de começo, não fui para um caminho mais artístico, embora o racismo também tenha passado por aí, porque não me bebia da arte, fazia coisas artísticas, mas não me sentia, achava que isso era hobby, precisava ganhar dinheiro com outra coisa. Então, fui para o jornalismo e depois fui me libertando. E acho que ter a necessidade no dia seguinte, ter que entregar uma pauta, sabe? Tipo, realmente racionalizar. Tipo, tá, é um baque, mas assim, eu tenho acesso a essa informação, eu sei que seguir o tratamento, os protocolos, eu vou viver normalmente. Eu vou ter, inclusive, uma sapiência muito maior sobre a minha saúde do que a média da população brasileira, porque que não se testa, não frequenta, enfim. Então, eu sabia o que precisava fazer, eu podia, e é claro, eu podia, em alguma medida, eu segurei algumas emoções, claro, mas
entendi o que precisava ser feito, que era primeiro cuidar da saúde. Quando eu descobri minha sorologia, eu já estava indetectável. Vou colocar entre várias aspas essa sorte, porque muitas pessoas descobrem que estão vivendo com HIV quando o HIV já está virando AIDS, né? Quando as taxas de infecção no sangue já estão muito altas. Quando descobri, eu era indetectável. A carga viral era tão baixa que não trazia nenhum impacto para o meu organismo. E quando eu descobri, o protocolo era acompanhar apenas por exames, não era tomar os antirretrovirais logo no conhecimento do diagnóstico, para inclusive fazer com que o indetectável seja intransmissível, porque também é isso, é importante compartilhar conhecimento, né? Se eu sou indetectável, a presença do vírus é tão baixa no meu organismo que ele não gera doença, ele é intransmissível também. Isso também, acho que ter esse conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento recente, a partir da década passada, né, também possibilitou ter uma tranquilidade maior em me abrir para me relacionar e até maturar e falar sobre isso com a minha família primeiro, né? Minha família sempre soube do meu diagnóstico desde os primeiros dias. Eu tive sempre essa relação muito aberta com meus pais e com meu irmão. Então, eu pude contar com esse sistema de apoio desde o começo. É claro que eu decidi não publicizar isso naquela época. E fui falando apenas para pessoas com quem eu me relacionei mais longamente, me abrindo mesmo, alguns amigos, mas deixei isso numa caixinha mesmo e fui vivendo a vida e trabalhando, produzindo positivo, né? Então, acho que eu posso dizer que mais da metade da minha jornada profissional, artística, jornalística, foi enquanto um homem vivendo com HIV. Então, o HIV, ele passa a minha arte, a minha produção, como a minha negritude, como a minha homossexualidade. Então, é tudo parte do mesmo organismo. Então, tá tudo misturado aqui. E, inclusive, eu falo sobre isso e comecei a falar isso mais publicamente em 2019, depois de fazer de estar migrando mais para um caminho mais artístico, mais independente e estudar mais sobre manifestações artísticas e como trazer isso para entendendo que meu corpo, né, eu saí de uma coisa um pouco mais comercial, jornalista, grupo grande de comunicação, para tentar falar um pouco das minhas questões, da minha arte. E eu já era um homem gay assumido, um homem gay preto assumido. Eu precisava trazer também a minha positividade, porque é isso. Por que não trazê-la? Ela está aqui. E ela está aqui junto com todas as minhas outras características, que as minhas partes, que não são recortes, são inteiras, né? Todas as minhas partes são inteiras. E quando eu conheci Pedro, eu já era público, né? Se ele não tivesse visto nas minhas redes ou em algum lugar, fiz questão de falar sobre, né? E trazer isso como tem alguma questão, porque acho que ninguém sabe tudo, né? Ninguém conhece tudo, inclusive por conta do estigma. Ainda a gente precisa corrigir muita informação errada, equivocada, que grandes veículos, que pessoas da mais profunda ativismo, né? Pessoas de vários estratos ainda cometem erros e é normal, porque são conhecimentos que vão se transformando. A gente precisa falar sobre, inclusive, para poder todo mundo entender, todo mundo transformar. Que bom a gente poder ser um pouco desse espaço de levar um pouco de conhecimento e contar com vocês para isso. Agora eu quero a experiência do Pedro, né? Porque você falei. Foi maravilhoso, porque você já chegou nesse relacionamento, né? Você já escolheu estar com ele, já sabendo da positividade, né? Como disse Alberto. Eu acho que o Alberto falou muito bem sobre a falta, e eu acho que a falta de conhecimento leva à ignorância em vários assuntos, principalmente nesse. Eu fui uma pessoa que sempre me cuidei, sempre me testei também, porque às vezes, né, tem umas escapulidas, umas erradas, enfim. E estar com ele foi mais uma vez, porque eu acho que para a gente estar com alguém, a gente tem que admirar essa pessoa, né? E eu acho que
primeiro ter toda a potência de chegar e se assumir enquanto soro positivo para a sociedade é um passo gigantesco, principalmente pela aceitação das pessoas. Mas quando tem muito amor envolvido nisso, dificilmente não vai dar certo, né? É claro que, obviamente, cada um tem as suas particularidades na vida, cada um recebe isso de uma maneira, mas eu perceber isso no Alberto foi uma coisa que me trouxe mais admiração ainda, sobretudo, sabe? Então, para relacionar isso, não foi algo que, isso é um ponto. Não, isso aqui é o Alberto inteiro, é como ele é, como eu me envolvi, a gente, com um dos nossos dates, ele me propôs um namoro de uma semana, que eu achei, inclusive, revolucionário, eu achei incrível. E a gente namorou por uma semana e terminamos na sexta-feira, foi uma semana que eu estava em São Paulo. Então, já sabia, já tinha conhecimento, claro que não de tudo, porque a gente continua se conhecendo depois de quase mais de um ano, mas já sabia e para mim foi e é um prazer dividir com ele essa experiência. Cuido, pergunto se toma os remédios, tomou remédio hoje, comeu, às vezes deita antes de tomar remédio, eu vou lá e pego o remédio e dou. Então existe todo esse cuidado assim de nós dois, ele comigo e eu com ele. Então isso para mim não foi um detalhe, é o Alberto inteiro que eu me apaixonei, que eu me envolvi, enfim, que eu amo. Ai, gente, que lindo! Ó, só tem um pecado aqui que a gente cometeu durante toda essa série com os outros casais, a gente não pediu um beijo para ninguém. Tá chegando ali, chegando assim, eu aqui, acho que esse é o ó. momento, hein? Pronto, tá selado o amor entre esse casal, gente. Vai, Milena, porque eu tem muita pergunta para fazer. Eu adoro casais, tá? Que um é fã do outro, vocês Muita são um fã do admiração, outro. né? É muito lindo, eu adoro, gente, eu adoro. Graciane Belo, eu adoro. Eu adoro, ele é muito fã dela, pelo menos no Instagram, né? O outro eu adoro. É uma admiração incrível mesmo, dá para ver assim no olhar de vocês e nessa descoberta um do outro, né, no relacionamento que ainda é novo e que a gente vê que vai ser com esse frescor, assim, sabe? Agora, o Marcos Luca Valentim e a Elis Regina, que estiveram aqui com a gente nesses episódios, eles estão grávidos, né, de gêmeos e, claro, falamos de questões raciais. E é algo que, assim, amigos brancos nossos que ouviram o podcast ficaram impressionados com essa questão que eles trouxeram. Porque quando você vai ser pai, no caso de 2 meninos, né, gêmeos, você não tem nem o direito a ter a felicidade de ser somente pai. Você, enquanto pais, né, um casal racializado, tem que pensar que são mais dois homens negros andando na rua, então ele não consegue nem ter essa tranquilidade, né, de só comemorar a paternidade e a maternidade. Vocês falaram, né, de conseguir demonstrar mais o amor em lugares que vocês se sintam seguros. Um amigo nosso, que também ouviu a jornalista ouviu os outros episódios passados, falou sobre isso, de ter ficado chocado com essa coisa de não poder ser pai e mãe tranquilamente, e nem conseguir se despedir do namorado na frente de um Uber, porque é um acordo que eles têm. Você vai sozinho, eu vou ficar? Então não vamos dar beijo não, porque o cara do Uber pode ser um agressor potencial. Quais são essas violências que vocês passam ou passaram, ou algumas medidas de segurança que vocês têm que tomar enquanto casal gay num país tão homofóbico quanto o nosso? Olha, eu acho que a gente acaba não tomando essa medida de segurança. É claro que a gente não vai para... A gente mora no centro de São Paulo, né? No Santa Cecília. Onde tudo é maravilhoso, é o mundo ideal. Infelizmente, não é nenhum paraíso, a violência, né, a mendicância, enfim, tudo decorrente da pandemia, mas de medidas, de políticas públicas equivocadas dos governos. Aqui, ó, participando aqui. Aqui atrás. Estamos chique, tá vendo? Muito chique, tudo bem? Ai, maravilhoso. Ele vai vir um dia aqui no Prototeca, vocês vão ver, mas já teve agora a participação especial. Gente, hoje... Maravilhoso. Foi uma interrupção. Vai lá, gente, sigam. Mas acho que a gente anda de mão dada. Eu demonstro afeto, eu não consigo... eu costumava ser... Eu demonstrava afeto com ficante. Eu sou signo, meu Deus. Eu sou sagitário.
eu sou Sagitário, minha Vênus é Escorpião, minha Lua é Gêmeos. Tenho muita coisa de Sagitário, então eu sou muito comunicativo, eu sou muito afetivo, gosto de pegar e ando de mão dada com o Pedro. Todo lugar, abro a porta para ele, tá no Uber. E, assim, é claro que isso não é uma... Infelizmente, a gente tem que considerar os perigos, mas a gente não pode deixar de viver. E aí e esse pode ser o problema, a gente acaba se fechando nas nossas bolhas de segurança, o que nos afasta muito da realidade, e às vezes vem um choque de realidade muito grande. Eu tento sempre estar conectado, né? Acho que até porque a vida me inspira profissionalmente, então estou sempre muito conectado. Então é um exercício de não deixar de fazer o que nos importa, mas também não estar em lugares e frequentar espaços que nos acolham e também se posicionar. Acho que se eu pegar, nunca aconteceu explicitamente. Acho que você sempre percebe um muxoxo de bochecha, né, alguma rispidez no tratar, mas de alguém, assim, por eu ser preto ou por eu ser gay, etc e tal. Mas assim, se não me tratou, fez o combinado, me tratou com educação, tá tudo certo. E eu acho que, para além disso que você falou, existe uma coisa que somos dois pretos grandes, né? Então, acho que antes de pensar em mexer, ele já pensa, eu vou tomar um soco desse negão. E aí, talvez, o Alberto é mais alto que eu, mas eu sou mais briguento que o Alberto. Briguento no sentido de, como minha mãe me ensinou desde cedo, seu dinheiro vale igual de todo mundo, eu te ensinei a ter educação para entrar e sair de qualquer lugar, então ninguém nunca pode te desmerecer em lugar nenhum. Então eu não aceito, e se em algum momento eu não percebo, como aconteceu com a gente uma vez, eu quero ir lá e resolver a situação, eu não vou deixar isso passar. Eu já tenho a fama mesmo, preto que barraco, faz barraco, isso, então agora eu vou resolver. Não é para ser negra raivosa? Vamos fazer junto. Vamos lá resolver, é isso aí, entendeu? Eu sou à disposição para isso, então acho que também de alguma maneira isso inibe um pouco as pessoas. Quando chegam para a gente, estar em algum lugar, num samba, onde quer que a gente esteja, porque a gente, e aí é isso, estar em lugares que a gente também é bem recebido, mas às vezes estar em lugar que nós nunca estivemos também. As pessoas olham com admiração, sabe? Tipo, nossa, que foda, dois pretão junto, de mão dada, mas olha o tamanho do braço do negão. Talvez se eu fosse mais mirradinho, ele vinha fazer uma graça comigo e também eu acho que é isso também. Então, assim, a gente não se priva, dificilmente a gente fica acanhado em algum lugar, muito pelo contrário. E aí eu acho que tem uma questão muito importante que é o respeito, que eu acho que independente do lugar, não tem que ficar naquela... Claro, a não ser que seja um lugar íntimo, né? Aquela agarração, aquele lambe-lambe, que eu acho que realmente não tem necessidade. E eu acho que com respeito, né, e com cuidado, eu acho que cabe para qualquer um, seja um casal homossexual, um casal heterossexual, enfim. Acho que cabe espaço em qualquer lugar. E eu não aceito ser menos ou ser tratado diferente ou menor ou pior que outras pessoas porque eu sou preto, eu tô com meu namorado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mereço mais. Esse afeto de vocês é político, é corajoso, né? E talvez tenha sido vocês que eu abordei uma vez na Pedra do Salto em um casal de homens negros e, assim, uma afronta, um deles enorme com a camisa do Flamengo. A gente sabe quanto o futebol é completamente preconceituoso, né? É homofóbico. Aí eu fui lá, gente, agradeci, obrigada por vocês estarem dando esse beijão aqui no meio de uma roda de samba com a camisa do Flamengo. Então vai que eram vocês, né? Não sei. Tem algum flamenguista aí? Não era, mas que bom saber que existem outros casais, né? E existem, né? É isso. Acostumem-se, gente. Existem pretos e pretas estão se amando, né? Como diria a Rincon Sapiência. Exatamente. A gente está caminhando para o final. Infelizmente, dá vontade de ficar aqui. Já que a gente é vizinho, já vamos estender isso para uma mesa de bar qualquer dia. Gente, exatamente. E vamos começar, aproveitar que tá frio, vamos um caldo. Porque eu sou mineiro, então eu gosto de receber. Então vamos combinar um dia, um caldo de feijão. Nossa, ontem falou chão de taco com chão de taco, samambaia com samambaia, rede com rede. É isso aí. Vamos juntar a nossa Santa Cecilice. Exato. Eu queria falar agora de planos assim, para o futuro do casal. Vocês querem ter filhos? Vocês já casaram assim, oficialmente? Querem fazer cerimônia? Como é que tá isso? Eu queria saber. Eu acho que é legal falar de maturidade que outras relações proporcionam pra gente, porque isso te mostra que a forma como você lida com as suas relações lá na frente são diferentes, né?
E aí hoje eu me sinto muito mais maduro e a gente está caminhando para um momento nosso, assim, um espaço que seja nosso, ainda não socialmente casados, né, mas emocionalmente vinculados já, que eu acho que é muito importante, é mais importante do que o vínculo, o rótulo social. Enfim, esse é o primeiro plano, então nós já estamos movimentando para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Eu acho que o primeiro passo para eu sonho em ser pai, com certeza. Eu falo, eu quero ter no mínimo dois, no mínimo, uma menina e um menino, no mínimo um casal, se Deus assim permitir. Mas eu acho que para começar a gente vai adotar mais um cachorro, um pet. O Pedro é pai de Theo, o Teodoro é um cachorrinho, mas que na verdade não é filho dele, é filho da mãe dele, né? Porque a mãe dele que cuida lá em BH, ele só vê de vez em quando. Então, Vem adotar em São Paulo. o próximo a gente tá mudando de apartamento, né? Um apartamento maior para morarmos realmente juntos, né? Construirmos um espaço nosso, totalmente nosso. Vamos ter mais planta, estamos falando de planta, varanda, estamos falando taco. de pet, tem que organizar um pouco essa agenda para pet, mas eu sempre tive, é engraçado, né? Eu sempre tive essa, eu cresci com um irmão e muitos primos, então sempre me vi sendo pai também, né? E quero ter filhos e criar filhos pretos e mostrar esse mundo, né, para eles, criar um mundo melhor para eles, com certeza. E eu acho que, somado a tudo isso, que é o momento nosso, é viver tudo que a gente pode viver. Viver o amor de poder pegar, viajar loucamente no final de semana e ficar off de todo mundo, e se curtir, quer seja aqui ou em outro lugar. Então, acho que essas possibilidades, e eu falo muito sobre isso, assim, estar onde no lugar que nós estamos, ainda assim é um nicho, né? A gente está numa redoma de vidro ali ainda, porque é uma quantidade muito pequena de pessoas. Mas, de alguma maneira, principalmente falando do Alberto, mas eu tento cada dia um pouquinho construir um degrau a mais para que outras pessoas também tenham acesso, sabe? Para poder viver esses momentos, para poder aproveitar, curtir, estar junto. Seja para poder sentar no bar e conversar, enfim, eu acho que faz todo sentido. Então, nossos planos também é curtir muito um ao outro. Eu acho que não tem como falar diferente, a gente se curte sempre que dá, quando não está com a agenda. Fechamos a agenda, combinamos. Esse mês você vai para onde? Você vai estar onde agora? Final de semana você volta que dia? Então a gente procura sempre se programar para estar junto e se curtir também. Eu acho que isso é muito importante para manter tudo aceso, né? E não cair na rotina aí do dia a dia. Maravilhoso. Incrível, assim. A gente ficou muito feliz com essa série, né? Que a gente conversou. E vocês abrirem o coração, a intimidade de vocês, porque vocês sabem, né? Vocês dois, os outros casais que falaram com a gente, o quanto é corajoso e político falar sobre amor preto no Brasil, né? O amor gay no Brasil é muito. Então, eu fico muito feliz de vocês terem topado falar aqui no nosso microfone que está aberto para essas questões, para essas causas. Viva o amor e que vocês possam falar, e se vocês quiserem deixar, porque tem alguma dificuldade, né, em relação sendo gay nesse país, né, e preto também, para as pessoas que se libertem e possam contar com vocês, contar com a gente, contar com o nosso microfone, enfim, viva o amor e o microfone é de vocês para a gente terminar esse episódio. Muito obrigada, viu, pela... Obrigado, eu agradeço o convite, sim, te agradeço o convite. Que bom que deu certo, né? A gente falar, né? É um prazer poder. Acho que foi a primeira entrevista que a gente dá junto, e acho que a gente conversa muito sobre relação, sobre o que a gente está construindo e como o que a gente está construindo é nosso, e a gente usa as redes sociais, eu uso as minhas redes sociais, eu tenho uma rede social pessoal, que é profissional e pessoal, então de alguma maneira o que eu posto também chega nas pessoas, e acho que a gente sempre influencia pessoas e espaços, todo mundo influencia, e ser a gente e viver o nosso amor, viver a nossa vida como seres que estão se conhecendo, se descobrindo, que erram, acertam, brigam, se amam e estão construindo uma história. É isso, é seguir,
E a gente sabe que é um ato político, mas é um ato político que vem do amor, né? É porque a gente se ama, porque a gente existe e a gente quer ser feliz. Então, é genuíno, e é muito legal poder falar sobre isso também. É muito importante falar sobre amor, né? A gente quase não fala de amor. A gente, né? E acho que, né? Puxa nossa orelha jornalística. A gente fala muito de coisas negativas. A gente dificilmente dá um lead para alguma coisa muito positiva, né? A gente incentiva esses cliques, dessas questões de violência, de falha, de falta. Não, vamos trazer o contrário, vamos falar sobre potência, sobre vida, sobre amor, sobre troca. Isso é importante. Eu diria o básico, né? Talvez seja mais evoluído. Exatamente. Gente, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da nossa história. Eu acho que uma mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está nos ouvindo aqui é que não desistam, principalmente em se empoderado de quem vocês são. Eu acho que essa força ela é única e ninguém pode tirar isso da gente, né? Isso para qualquer ramo da vida da gente, profissional, pessoal, relacionamento. É claro que a gente está compartilhando aqui momentos bons, mas não são feitos só de momentos bons, tá? E aí uma coisa que eu acho extremamente importante e que eu amadureci muito nesses anos, a gente conversa muito, é sentar e dialogar. O diálogo é extremamente importante para que as coisas deem certo, porque são pessoas diferentes, de criações diferentes, de cidades diferentes, com perspectivas de vidas diferentes, que se dispuseram a estar juntos. Amor é uma escolha também, Exatamente. né? É um compromisso. Exatamente. Né? Não é algo que está externo, ele está no dia a dia. E para a gente se amar, a gente tem que se amar. O auto-amor é importante, né? É o primeiro amor. A gente tem que se amar para poder estar inteiro e inteiro encontrar o outro, né? Porque a gente não é metade de nada, somos dois inteiros que juntos se somam. Exato. Que vira uma potência, né? E é isso. Lindo, gente. A gente nossos convidados estão só trazendo a cereja do bolo, assim, né? Tá sempre uma frase linda para a gente encerrar. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu, pessoal? Foi lindo. Foi um prazer. Beijo. Beijo.